dissuadir, ok, os credores, para que a gente tenha aí uma calmaria, consiga demonstrar efetivamente que a gente vai conseguir pagar, que a empresa tem viabilidade econômica, que efetivamente a gente está numa recuperação judicial e que isso surtirá efeito, tá? E ser o mais transparente possível. A partir do momento que a gente é transparente, eu acho que a gente consegue ter êxito. A partir do momento que a gente é omisso, não fala em nada e fica aguardando o Poder Judiciário, aí realmente você vai para uma linha de risco muito grande. A gente está naquela aqui, ó, a gente está naquela linha limítrofe entre recuperar e falir. Perfeito? Então, muitas das vezes é melhor aí conseguir o êxito na recuperação judicial e sair fora, né, dessa sombra da falência. Porque depois é catastrófico, né? Quando converte em falência e realmente tem que passar isso para o credor. A probabilidade, principalmente se é tipo da empresa que não tem patrimônio, probabilidade de êxito, de recebimento é remota. Então, é isso que a gente tem que passar efetivamente para o credor. A aula passada, antes do intervalo, a gente estava falando de impugnações, eu vou retomar esse ponto, que eu preciso só falar um pouquinho da decisão judicial. Fala aí, Cristiano, que você ia me perguntar. Só uma dúvida, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Esse prazo que a empresa tem para permanecer em recuperação judicial, que é de 24 horas, ela pode variar de acordo com cada caso concreto ou não? Pode variar. Tem empresa, a grande problemática é a cobrança excessiva, né? Porque o juízo da recuperação judicial, ele é prevento, a gente mencionou na próxima aula, o juízo competente do principal estabelecimento do devedor, ele se torna um juízo universal. Todas as ações que estão em curso, elas devem ser remetidas para esse juízo universal, para acompanhamento, entendeu? Agora, a gente precisa saber se essa empresa, a viabilidade econômica dela, perfeito, vai ser rápida ou vai ser morosa. Vocês imaginem no cenário que a gente está vivendo hoje, as empresas que estavam em recuperação judicial. Quem ia garantir que ia dar uma paradeira dessa monta na economia? Dá para refletir isso? Você vê, as empresas que estavam na recuperação judicial, a probabilidade de converter isso em falência é simplesmente enorme, né? E agora, Poder Judiciário inoperante, fechado, perfeito. Você imagina você conversar com os credores nessa atual conjuntura, ou seja, tornou-se totalmente... Como é que você vai até o cliente? Fica até difícil. Perfeito. Aí a empresa ela fez uma projeção futurista. Contudo, a gente estava indo bem na economia, até que não estava tão ruim assim. Ruim está agora. Né? Ruim está efetivamente agora. Você imagina, reiterando, né, quem estava em recuperação judicial, qual é a projeção que essa pessoa vai fazer agora para os próximos meses? Qual é a projeção que se tem para os próximos meses? Comércio fechado e assim vai. É complicadíssimo, né? Aí, de encontro à sua pergunta, Cristiano, isso vai, né, um prazo máximo. Isso vai dar, efetivamente, da viabilidade econômica da empresa. Tem empresa que se recupera mais rápido, tem empresa que não se recupera. Perfeito? Obrigado. Dessas impugnações que a gente estava mencionando na aula anterior, das impugnações à relação de credores, o juiz tem que decidir a respeito. E eu disse o seguinte, que tinha que ser feito um rateio para fazer o pagamento dessas pessoas que efetivamente impugnaram, porque precisa-se de a partir do momento que eles impugnaram, terá uma decisão judicial da qual caberá recurso. Então, a gente não sabe, em sede de tribunal,
se o juiz, né, se os desembargadores, melhor dizendo, perfeito, acolherá as argumentações, né, de quem está impugnando, do impugnante. A gente não sabe a respeito disso, se efetivamente o tribunal acolherá a impugnação. Perfeito? A gente não tem esse conhecimento. Então, é feito um rateio para preservar a impugnação daquela pessoa, né? As razões do impugnante. Da decisão da impugnação, guardem isso, caberá agravo de instrumento. Perfeito? Então, na verdade, assim que sai a decisão judicial, primeira instância, o remédio jurídico cabível é o agravo de instrumento. A gente vai recorrer, né? Vai protocolar um agravo de instrumento para que a decisão monocrática seja revista. Isso em sede de tribunal. Então, o remédio jurídico cabível da impugnação é o agravo de instrumento. Perfeito? Professor, não seria apelação? Por que é agravo e não apelação? Já que a gente está falando de recurso. Porque é uma decisão interlocutória. Ele vai acolher ou não a sua impugnação. Sentença, ela termina com o processo. Nós aqui não estamos finalizando o processo, porque esse processo continuará e a empresa pode se recuperar, ou então esse processo continuará e a empresa se tornará numa falida. Então, na verdade, é uma decisão interlocutória. Da decisão das impugnações, caberá agravo de instrumento. Tudo bem? Ai, desculpem. Caberá... Ixi, será que é ou será que não é? Fazer o teste da Covid, meu Deus. Tá? Caberá agravo de instrumento dentro do prazo legal. Perfeito? Das impugnações. Então, tomar cuidado com isso, com o remédio jurídico a ser proposto, hein? Tem muita gente que erra, interpõe, perfeito, apelação, achando que é uma sentença. Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. O processo falimentar, ele continua em trâmite, atacável por agravo de instrumento e não... ok? Por recurso de apelação. Então, tem que tomar cuidado com isso, para a gente não entrar aí efetivamente no... quem está compartilhando a tela? Deixa eu ver quem é. Não sei. Cuidado com isso. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Falem comigo. Responsabilidade aqui do administrador judicial. O administrador judicial ele é responsável pelo quadro geral de credores. A gente já falou isso, né? A ser homologado pelo juiz. Então, terminou essas impugnações, perfeito? Aí há que se falar em homologação do juiz, perfeito? Obrigatoriamente. Então, a gente tem que efetivamente tomar cuidado para que a impugnação possa surtir efeito, né, aquilo que a gente almeja, porque o próximo passo é a homologação do quem apresenta o quadro geral de credores é o administrador e o juiz vai homologar e a gente vai ter conhecimento aí aonde efetivamente o nosso crédito será encaixado, onde ele será convalidado. Tudo bem? Por fim, para terminar a aula de hoje, né, vamos falar da homologação do quadro geral de credores, tá? O quadro geral de credores é assinado pelo juiz e pelo administrador judicial. Mencionará a importância e a classificação de cada crédito.
tá? Na data do requerimento da recuperação judicial. Tudo bem? Então, o quadro geral de credores, ele é assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionando a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial, tá? Ele é publicado, ok? A contar aí após a última impugnação. Então, terminou-se a fase de impugnação, há que se falar na fase de publicação, né, desse quadro geral de credores, que agora não cabe mais impugnações, finalizou-se tudo, agora eu tenho que ir efetivamente para a parte do pagamento, para a parte do cumprimento, né, do quadro geral de credores. Vamos lá. O administrador judicial, nessa linha, o administrador judicial, o comitê, ou qualquer credor ou representante do Ministério Público, tá? Poderá, ok? Poderá, no que couber, ir acompanhando o pagamento desse quadro geral de credores. Ele segue um rito, então há uma fiscalização a ser seguida. Terminamos a fase das impugnações, aqueles credores que se habilitarem e não houve impugnação, já vai para o quadro de credores direto. Aqueles que impugnaram, a gente vai recorrer, né? O juiz vai decidir se a impugnação é cabível ou não. Sendo cabível ou incabível, caberá recurso. O recurso é efetivamente o agravo de instrumento, uma vez que trata-se de uma decisão interlocutória. Tudo bem? Desceu o recurso, finalizou-se. Vamos começar com o quadro geral de credores. Aí o quadro geral, o crédito é destinado ao quadro geral de credores, e aí ele é assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, e aí todo mundo pode acompanhar, né? Tanto o Ministério Público como o Comitê dos Credores, fazendo uma análise aí se efetivamente esse quadro que agora está devidamente homologado, perfeito, se efetivamente o devedor irá cumprir do jeito que ele efetivamente apresentou e do jeito que ele efetivamente se comprometeu. Caso haja discordância, né, não haja o pagamento da forma que ele efetivamente se propôs a pagar, será convertido, né, a recuperação judicial em falência. Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Ninguém vai falar nada comigo? Parece que eu estou falando sozinho. Pergunte alguma coisa. Eu tô de boa. Professor. Fala aí. Bom dia. O senhor falou que o recurso cabível em primeira instância é o agravo de instrumento, perfeito? Certo. É uma decisão colegiada e posteriormente sobe ao tribunal e cabe interno ou não? Então, vamos lá. Recebido o agravo, entendeu? Aí terá um relator, né, que vai conceder, perfeito, o efeito suspensivo. Sim. Tá? Então, suspende, né, da decisão, efetivamente, do crédito reconhecido. Tá? Então, porque quem é que pode impugnar? Qualquer terceiro interessado. Perfeito? Então, vai em sede de tribunal, aí é colegiado que decide, e ele vai dar um efeito suspensivo à decisão monocrática. Por isso que eu disse que é feito um rateio dos valores, né? Esperando se efetivamente o agravo será julgado provido ou não. Eu tenho que ficar esperando aí em sede de tribunal. Ele tramita mais rápido? Sim, consequentemente, ele tramita mais rápido. Perfeito? E aí, eu preciso ver o valor e a classificação que o tribunal deu a este crédito. Aí eu preciso efetivamente verificar qual é o valor e qual é a classificação. Que tipo de crédito, né, nós estamos falando? De um crédito preferencial ou um crédito
quirografário, qual é o tipo de crédito que nós temos? Aí é posicionamento aí do tribunal, ele que vai decidir a respeito disso. E como eu mencionei, ele não põe fim ao processo, né? Ele é uma decisão interlocutória, porque o processo de recuperação judicial continua em trâmite, perfeito? E no final nós teremos, né, duas alternativas, ou a empresa se recupera, ou será convertido em falência. Aí eu não sei dizer qual é o deslinde que isso vai dar. Aí vai depender de cada empresa individualmente. Então, o remédio jurídico é o agravo, uma decisão colegiada. E aqui eu peço até uma atenção especial de vocês no seguinte sentido, né? Principalmente aqui se tratando de uma decisão interlocutória que pode... esse processo está às raias de ser convertido numa falência, uma boa sustentação oral do advogado aqui é de extrema relevância. Então, efetivamente, a gente tem que saber, né, poder persuadir muito bem. Então, em sede de tribunal, perfeito, eu acho que aqui a atuação do advogado sustentando oralmente, né, seja para um lado do acolhimento ou não do acolhimento da impugnação formulada, com as suas razões de direito, que ele faça uma boa sustentação oral para que efetivamente ele tenha êxito nisso, entendeu? Então, eu acho bem pontual, né? E eu considero aqui, principalmente, anteriormente eu tinha falado para vocês do artigo 51, das peças, né, que compõem o nosso pedido de recuperação judicial. Eu, Marcos, nessas sustentações orais, eu gosto de levar a peça em mãos, perfeito, em mãos, leva a peça e você entrega para cada um dos desembargadores para você fazer menção a elas, para que fique claro, perfeito. Muitas das vezes um desembargador que tinha um posicionamento a respeito de determinado assunto, eu sempre acredito que o físico é ótimo, né? Ele olhando aquilo naquele momento e você explicando para ele, eu acho que você tem mais facilidade de ter êxito nas suas argumentações. Então, eu acho, reiterando, a argumentação aqui do profissional, né, a sustentação oral em sede de tribunal é de grande valia, entendeu? Fazer uso da oratória aí para poder explicar para os desembargadores que você tem razão nas suas argumentações. Caso contrário... Memoriais também, né, professor? Com certeza, Pedro Ratti. Por quê? Senão, é o que eu disse, eu iniciei minha fala que o relator vai dar efeito suspensivo. Perfeito? A gente sabe que em sede de tribunal é lotado de processos. Senão ele vai dar o voto dele e o restante vai falar o seguinte: sigo o voto do relator. E numa dessa o cara nem leu, né, o desembargador nem leu as suas argumentações, ele está seguindo o voto do relator. Diferentemente que se você fizer uma sustentação oral, todos eles ali vão estar ouvindo obrigatoriamente você falar. Então, a conotação deste recurso aqui é de extrema valia. Pô, a gente está salvando aqui a vida de uma empresa. Isso, assim, tem uma repercussão jurídica simplesmente enorme. Eu estou falando que eu estou salvando a vida de uma empresa aqui, eu não sei quantos funcionários tem essa empresa, eu não sei qual é a repercussão dela que ela tem no mercado, né? Então, é um efeito simplesmente enorme. Está na mão do advogado ali, salvar a vida desta empresa, né? Então, você está falando de uma empresa que tem 3.000 funcionários, 4.000 funcionários, importa, exporta, né? De grande porte. Então, eu acho que aqui a oratória é de grande valia e tem que se cobrar muito bem para fazer isso. Perfeito? Porque, caso contrário, dependendo do que efetivamente o tribunal decidir, a gente vai para aquela situação mesmo falimentar, que aí não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Seja
seja para o devedor, seja para o credor, seja para o terceiro interessado, seja para o país. Isso não é bom para ninguém. Tudo bem, Pedro Ratti? Perfeito, professor. Obrigado. Tudo bem? Por fim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer da responsabilidade, né, que eu tinha mencionado, a responsabilidade do administrador aqui. Então, ele também tem que ser, né, ele também tem que ter esta visão do que se essas impugnações que estão ocorrendo tem valia ou não, né? Se não é melhor acolher aqui, senão elas são passíveis de recurso. E aí ele tem que ter essa visão, falar, pô, realmente tem razão, ou está sendo impugnado, né, por qualquer motivo, impugnas. Essa é a grande ideologia nossa, né? De qualquer coisa processa, qualquer coisa recorre. Então, eu acho que a figura aqui do administrador e esse acompanhamento personalíssimo do advogado é de extrema relevância, hein? Um acompanhamento bem perto. E, o administrador, você tem acesso a ele direto, tá? A gente tem acesso a ele direto. Então, não custa também ligar para o administrador, tentar convencer ele, né, fazer que ele entenda aí as suas argumentações, para que a gente não se socorra ao Poder Judiciário em série de recursos, nominado agravo de instrumento, já que se trata de uma decisão interlocutória, e só gaste a máquina aí do Poder Judiciário. Então, eu acho isso de grande valia e posso garantir para vocês, já tive bastante êxito nisso. Caso contrário, se suas argumentações não forem colhidas aqui nessa recuperação judicial, vai ser revertido em falência e eu acho complicada. Eu nunca gostei de processo alimentar, na verdade, opinião personalíssima minha. Mas de recuperação judicial, sim. Às vezes por má gestão, né? Então, eu acho de extrema valia. Tudo bem, meus amigos? Alguma dúvida mais? Alguma dúvida para mim? Eu vou finalizar por aqui, porque a próxima aula a gente vai tratar de classificação de créditos. Perfeito? E realmente aí é bem enorme. Eu não vou começar agora a classificação de créditos. Eu quero iniciar a aula que vem, falando de recuperação de crédito, terminando com ela. Então, eu quero destinar uma aula só para isso, para que a gente possa aí ter que é a parte principal, né, que é classificar o crédito e ver efetivamente nessa recuperação judicial aonde eu me situo e qual é a minha probabilidade de recebimento. Agradeço, ok, tivemos aí efetivamente algumas problemáticas para entrar pela manhã, mas agradeço aí a aula de hoje, no dia 6 de abril, e me coloco aqui à disposição, ainda temos 10 minutos aí, me coloco à disposição para responder qualquer dúvida. Para o pessoal do 8º, vamos falar do estágio, né? Vamos efetivamente começar a me enviar as peças, hein? Enviar as peças e a gente começar a fazer uma análise aí da trabalhista e da penal. Alguém tem alguma dúvida para falar comigo? Não? Então, agradeço aí a cada um de vocês e vou ficar aqui só falando com o pessoal do 8º, né? Da classe da Carola aí a respeito das peças e como está o estágio. Braços, beijo no coração, eu me mantenho por aqui. Quem quiser falar comigo, estou à disposição.